O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, nas palavras do grande doutor de Hipona, Santo Agostinho, todo salmo se aplica ao Cristo total. Quem é o Cristo total? A cabeça e o corpo. A cabeça é o Cristo em pessoa, Jesus nosso Senhor. O corpo somos todos nós, membros de Cristo, a Igreja. Portanto, quando nós rezamos um salmo, é o próprio Cristo quem está rezando. Existem palavras que são próprias dele, nos salmos, e existem palavras que são mais próprias do seu corpo místico, que é a Igreja. Eu digo isso por causa do Salmo 15, que nós rezamos na liturgia da palavra desta Santa Missa. E eu gostaria de me referir, sobretudo, à terceira estrofe desse salmo que diz: Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Com efeito, queridos irmãos, uma das últimas palavras de nosso Senhor na cruz foi esta: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, nosso Senhor, confiou toda a sua vida às mãos de Deus. Por isso é que ele podia agora repousar tranquilamente. Como diz o Evangelho, que traz para nós aquele momento em que nosso Senhor expirou, a sua morte pareceu tranquila. Ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Ele tinha a certeza, como nós escutávamos na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, na bela pregação de São Pedro,
que o Senhor não o abandonaria às angústias da morte. Pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. No Antigo Testamento, há um grande pavor, um grande medo da morte. Por quê? Porque quem experimenta a morte estará privado do louvor, da adoração de Deus. E o maior prazer, como diz um salmo, é estar na casa do Senhor, cantando os seus louvores. Por isso, na habitação dos mortos, Deus não é lembrado, não é louvado. Então se pede ao Altíssimo que o santo não seja esquecido à mansão dos mortos. Por isso, queridos irmãos, é que o Pai ressuscita pelo poder do Espírito Santo dentre os mortos o seu Filho Jesus Cristo, porque este é Deus, e para que todos nós tenhamos vida, o Pai não abandona a solidão do túmulo o seu Filho. Mais uma vez, queridos irmãos, no Novo Testamento se descobrindo que a morte não é o fim, não é a redução ao nada, mas é uma Páscoa, como diz o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 1, que Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, amou os seus que estavam no mundo e amou-os até o fim. Agora a morte é até desejada, porque com ela, se em vida, nós já podemos louvar o Senhor, com a morte nós passamos para o Pai, o louvor será ainda mais intensificado. É por isso que agora nós entendemos por que o apóstolo Paulo, embora deseje ficar aqui na terra, porque ele se considera útil aos seus irmãos na pregação do Evangelho, ele tem o desejo veemente de partir logo para o céu, para estar junto de Deus, porque lá o louvor é ainda maior. Agora nós entendemos também, queridos irmãos, por que as mulheres, na madrugada do domingo, pressurosamente partiram para o túmulo, levando consigo perfumes. E nós entendemos também porque Nosso Senhor elogiou o gesto daquela mulher de ungir os pés de Jesus com um perfume que tinha um odor muito forte. Aquela mulher recebeu uma dura reprimenda de um discípulo de Jesus, por causa que parecia um grande desperdício. Nosso Senhor então disse: deixem, o que esta mulher está fazendo é em vista da minha sepultura. Ou seja, queridos irmãos, o túmulo de Nosso Senhor não seria tomado pelo odor da corrupção, ou seja, da decomposição do corpo, mas o túmulo de Nosso Senhor, por isso nós o contemplamos com as portas abertas. Deste túmulo exalaria para o mundo inteiro o perfume da vida nova de Nosso Senhor, da sua ressurreição que dá vida à igreja. Com efeito, queridos irmãos, a igreja reconhece o bom odor como uma característica da vida dos santos. Eu lembro nesse instante do nosso querido e grande santo Padre Pio de Pietrelcina. Quem vai visitar na Itália o seu corpo exposto é testemunha de um cheiro agradável que sai do corpo de Padre Pio. Mas não precisa ir tão longe. Falemos aqui do Brasil, no estado de Minas Gerais, o corpo de Inhaxica, a Santa Francisca de Paula, do seu túmulo aberto, muitos testemunham isso, exala um perfume. Ninguém sabe explicar de onde vem este cheiro agradável.
E a Igreja reconhece nisto o sinal de santidade desses grandes santos, desses heróis da fé. Daí, queridos irmãos, a presença dos perfumes no dia da ressurreição de nosso Senhor, porque o Senhor não abandonará a corrupção do túmulo a vida de Jesus de Nazaré, mas devolverá a ele a vida e vida plena. Queridos irmãos e irmãs, nós escutávamos nesse belo evangelho que algumas mulheres foram ao túmulo e foram notificadas de que Jesus tinha ressuscitado, e elas deviam ir aos discípulos comunicar que nosso Senhor já não estava mais morto, mas ressuscitado. Porém, como dizia o evangelho, elas ficaram com grande medo e foram ao encontro dos discípulos. Daí nós entendemos por que nosso Senhor se apressa. Ele tinha dito: vocês me verão na Galileia. Mas antes de se dirigir à Galileia, nosso Senhor intercepta aquelas mulheres no caminho, porque elas foram com medo, e a fim, queridos irmãos, de que elas não desfalecessem no caminho até chegarem aos discípulos, nosso Senhor vai em apoio delas. Nós, queridos irmãos, ao mesmo tempo que temos no nosso coração a alegria do Evangelho, nós podemos também ser tomados por um certo pavor, por um certo temor. E a fim de não sermos esmagados pelo medo, antes daquele encontro definitivo com o Senhor no último dia, o Senhor vem ao nosso encontro neste tempo presente, neste tempo em que nós vivemos. Mas é tão bonito, queridos irmãos, como Jesus fala às mulheres: ide e dizei aos meus irmãos que eu os precederei na Galileia. Nosso Senhor está chamando os apóstolos de irmãos. E nos apóstolos, todos nós também somos chamados irmãos de Jesus. Mas, queridos irmãos, não é só na ressurreição que nosso Senhor chama os seus discípulos de irmãos. De forma indireta, Jesus já chamou os discípulos de irmãos na cruz. Como diz o Evangelho de São João, capítulo 19, que nosso Senhor viu muitas mulheres aos pés da cruz, mas Ele mirou de uma maneira especial uma mulher, a sua mãe, a Virgem de Nazaré, que estava em pé aos pés da cruz, e ao lado dela o discípulo amado. E Ele se dirigiu só à sua mãe com essas palavras, se referindo ao discípulo amado: eis aí o teu filho. Queridos irmãos, dessa forma, Jesus já chamava o discípulo amado de seu irmão. Portanto, todos nós, irmãos de Jesus, porque ele era filho de Maria, e todos nós, sendo também recebidos como filhos de Maria, nos tornamos irmãos de nosso Senhor. Eu gostaria de que nós estivéssemos atentos a essa progressão evangélica na pertença ao Senhor. Primeiro, nosso Senhor chama os apóstolos de discípulos: venham após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Vinde, sejam meus seguidores. Em outras palavras, discípulos. Em uma outra parte do Evangelho, Jesus já não chama mais os discípulos de servos. Eu já não vos chamo de servos, mas de amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi de meu Pai. Agora, na ressurreição, de uma maneira especial, nosso Senhor já não chama os apóstolos mais de amigos, mas de irmãos. E irmão é muito mais do que amigo. Que bom, queridos irmãos, é como se nós fôssemos ascendendo progressivamente a elevadas alturas celestiais,
passamos de discípulos a servos, de servos a amigos, de amigos a irmãos, de irmãos a glorificados no céu, a santos em plenitude. Proclamemos essa verdade nesta segunda-feira da oitava da Páscoa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.